E agora abrimos o espaço para a última fronteira com Miguel Gonçalves. Vamos para notícias e revelações do mundo do espaço viva. E hoje vamos dar aqui, enfim, uma sustentação científica, alguns ditados populares que têm a ver com a Lua, não é? Às vezes estamos de luas, as pessoas não estão de luas. Há influência mesmo da Lua nas pessoas, não é? Não é apenas no planeta Terra. Vamos falar de intimidades, e sabedoria popular e como é que a ciência pode também dar alguma sustentabilidade a algumas das ideias que nós temos sobre a influência da Lua na Terra. Mas vamos começar, se calhar, ao contrário, que é eventualmente da influência da Terra sobre a Lua. Nós sabemos que a Lua tem água congelada em dentro de muitas das crateras, sobretudo nas altas latitudes e nos polos. Há também muita água e água molecular e hidroxila entre o regolito lunar, entre o pó lunar, e sabemos hoje que o vento solar é um dos agentes que pode sintetizar esta água na sua superfície. Mas quando a Lua está na Lua cheia, ou seja, quando a Lua está do outro lado, digamos assim, temos a Terra no meio e o Sol do outro lado, a magnetosfera da Terra protege a Lua do vento solar. E dizem os modelos que, nessas alturas, cerca de metade da água deve evaporar. Não chega lá o vento solar para se sintetizar, portanto, metade da água deve desaparecer, deve evaporar. Mas entra em cena duas missões, uma indiana e uma japonesa. O que é que diz a indiana, Chandrayaan-1? Diz o seguinte: não. Nós conseguimos registar precisamente água hidroxila e água molecular H2O, ou H- e H2O, também na altura de lua cheia. Ela não evapora. Mas se o vento solar não chega lá, quem é que está aqui a transportar ou a sintetizar água na Lua na altura da lua cheia? Então vamos à outra missão, à missão japonesa Kagawa, que disse o seguinte: nós conseguimos encontrar isótopos de oxigênio, mas também íons de hidrogênio, precisamente na altura da lua cheia. Quem é que leva esses elementos químicos, esses elementos atómicos? É precisamente a magnetosfera do nosso planeta, o chamado vento terrestre. Esse isótopo de oxigênio vem da camada de ozono do nosso planeta, os íons de hidrogênio também vêm da nossa atmosfera, e diz este estudo que isso é tudo transportado e depositado no solo lunar, e isso dá a criação de água molecular hidroxila na Lua através dessa autêntica rede de transporte, que é a magnetosfera da Terra. Portanto, quem diria que a Terra tem também uma influência muito direta na componente líquida, na componente de água da nossa própria Lua. Ora, mas como tu disseste, e muito bem, sim, e eu confesso que eu tive alguma hesitação em trazer estes estudos, mas a partir do momento em que fiquei logo atraído por elas. Mas a partir do momento em que é publicado numa revista da especialidade como é a Science Advances, quer dizer que houve revisão de pares, e quanto mais não seja, a comunidade científica deve pelo menos debater estes resultados. Então vamos lá. Diz a sabedoria popular que há uma relação direta, digamos assim, entre a Lua, o luar e o sono, mas também o ciclo menstrual das mulheres. Isso diz a sabedoria popular, e agora estes dois estudos vêm, de certa forma, comprovar isto. Estudo número 1. O primeiro estudo pegou em duas comunidades muito diferentes. Uma comunidade indígena do norte da Argentina e uma outra de estudantes universitários de Seattle. A comunidade indígena eles dividiram em 3 grupos. Cada um destes grupos com uma relação mais ou menos distante com a eletricidade. Ou seja, tivemos um primeiro grupo totalmente afastada de zonas com eletricidade, ou seja, de luz artificial, e outras com maior presença, apesar de tudo, de luz artificial. E então o que é que diz este estudo? Diz que as pessoas vão dormir mais tarde e dormem por períodos mais curtos no tempo, quando se aproxima a lua cheia. Isto é muito interessante, porque muito provavelmente o que diz este estudo é que os primeiros povos também tinham este tipo de ligação com a Lua e que, portanto, ao longo da evolução do homem nós fomos perdendo essa ligação com o luar, mas ela ainda está presente. Vamos pôr isto por números. Diz este estudo que a variação ao longo do ciclo lunar é uma média de 46 a 58 minutos em que se vai para a cama mais tarde. E que depois a hora de dormir oscilou cerca de 30 minutos. E isto tanto esteve presente nas comunidades indígenas como dos estudantes universitários de Seattle. Sendo que esta diferença é muito menos notável, ou menos notória, nas comunidades urbanas. Ou seja, quem está exposto a menos luz artificial, mais distante, digamos assim, dos nossos padrões civilizacionais,
A Lua tem um efeito muito maior. As pessoas vão mais tarde para a cama e dormem menos tempo. É o que acontece naquelas comunidades indígenas do norte da Argentina. E, portanto, isto é um estudo que juntou, 464 estudantes universitários da área de Seattle e mais umas centenas da comunidade indígena. E, portanto, é um estudo robusto do ponto de vista do número de pessoas. E, portanto, aponta neste sentido. Como te disse, é algo que pelo menos merece ser discutido porque tem dados. Claro. Mas depois há também um outro estudo que relaciona com o ciclo menstrual. E aqui confesso que a amostragem já não é tão robusta, porque estamos a falar de um estudo que foi feito com 22 mulheres, mas olha, durante 32 anos. Estamos a falar de mulheres cujo ciclo é o resultado, diz que mulheres com um ciclo menstrual que duram mais de 27 dias sincronizam-se intermitentemente com os ciclos que estão identificados com o ciclo da Lua, com a intensidade luar e com a atração gravitacional da Lua com a Terra. À medida que as mulheres foram envelhecendo neste estudo, essa ligação com o ciclo sinódico lunar, ou seja, o tempo que demora a passar por todas as fases, esse ciclo foi-se perdendo à medida que as mulheres foram envelhecendo, mas ela esteve lá sempre presente. O estudo não é tão robusto, não estamos a falar de um grande número de mulheres analisadas, mas é um espaço temporal extraordinário. E, portanto, o que dizem estes estudos é que, sim, nós temos aqui dados quantitativos e qualitativos que apontam para uma influência direta no sono e no ciclo menstrual da mulher. Mas os cientistas também são claros no seguinte: a questão do nascimento, da maternidade e o ciclo lunar ainda é uma coisa muito em aberto. Não podemos dizer que há também uma relação direta entre as fases da Lua e a altura dos nascimentos, porque isso não podemos, neste momento, não temos dados suficientes para chegar a essa conclusão. Portanto, como te disse, são estudos que foram publicados na Science Advances e, portanto, têm a revisão de pares e que merecem, pelo menos, serem discutidos. Muito bem. E agora, os efeitos e as marcas, a espécie de assinatura, algo que o Sol deixa nas árvores. É verdade. Nós já estamos mais ou menos familiarizados com o ciclo de 11 anos do Sol, o ciclo energético do Sol, que nós, até mesmo os astrónomos amadores, conseguem medir esse ciclo através de contar as manchas que nós vemos no Sol. Em alturas em que temos muitas manchas, o Sol está no seu pico energético. Quando tem menos manchas, é precisamente o inverso. Mas isso são ciclos de 11 anos. O Sol tem, do ponto de vista energético, outros ciclos, muito mais espaçados no tempo. E, Daniel, onde é que podemos ver, então, esse ciclo? Quem diria? Na intimidade das árvores. Hoje é tudo muito íntimo neste programa. E então foi o que fez um conjunto de investigadores da escola de Zurique e foram às árvores. Foram algumas das árvores mais antigas que encontraram na Suíça, mas também na Inglaterra, e tentaram medir as concentrações de carbono radioativo nos anéis das árvores. E olha, é preciso ter uma tecnologia absolutamente extraordinária, nomeadamente a espectrometria de massa com aceleradores, para fazer esta medição dos isótopos de carbono radioativo, porque ele está presente em quantidades muitíssimo reduzidas. Mas hoje em dia, com esta tecnologia, nós conseguimos perceber de onde é que vem este carbono radioativo. Não é do Sol. É do vento que vem de outros sistemas solares, é do vento que vem dos raios cósmicos, por exemplo, que vem de fora do sistema solar. Mas, quanto menos deste carbono for encontrado nas árvores, quer dizer que o Sol protege-nos muito mais desse carbono radioativo. E, portanto, quanto menos carbono for detectado, maior é a atividade do Sol. Isso permitiu, então, fazer uma leitura daquilo que foi o ciclo do Sol a partir de o ano 969 depois de Cristo, até o nosso tempo. E o que é que diz este estudo? Diz que, olha, por exemplo, no ano 993, houve um evento de protões solares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em 993 houve provavelmente uma tempestade solar poderosíssima, que ficou registada claramente nas árvores. Mas não só. Para além de 993, houve também outra em 1052 e outra em 1279. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós assistíssemos a este tipo de tempestades solares, no nosso tempo, os nossos satélites ficariam claramente muitíssimo afetados. E este estudo diz que este tipo de tempestades solares muito elevadas são capazes de ser muito mais frequentes do que aquilo que nós pensávamos. Ainda bem que as árvores têm esse registro e guardam esse registro. E à medida que nós vamos tendo acesso a árvores cada vez mais antigas, nós vamos conseguir então fazer esta autêntica biblioteca do ciclo energético do nosso Sol.
Muito bem, e agora a última referência, e esta não podia faltar, porque todos sonham em um dia poder ter um carro movido à água. Não é bem o caso, mas a propulsão à água está a ser testada, não é? Era, conta-nos lá. Olha, verdade, chama-se Pathfinder Technology Demonstrator e é um tipo de propulsão que vai ser colocada num CubeSat, portanto são autênticos satélites também de caixas de sapatos, mais coisa menos coisa, e que vai fazer uma espécie de eletrólise da água, ou seja, vai passar uma corrente elétrica na água para libertar o hidrogênio e o oxigênio, que depois, utilizando energia solar, vai ser utilizado como meio de propulsão em satélites. É uma tecnologia de demonstração. Vamos ver se resulta. Se isto resultar, pode revolucionar não só a economia, mas também as condições de segurança dos satélites que enviamos lá para cima. Mas olha, Daniel, como é tudo mais ou menos previsível na exploração espacial, se esta tecnologia resultar no espaço, quer dizer, pode revolucionar também aqui na Terra com este tipo de conhecimento que possamos vir a ter com este novo tipo de propulsão. Resta saber as condições, claro, e como temos falado aqui muitas vezes, essa transferência de tecnologia do espaço para Cá a estaremos Terra para documentar. não é? Muito bem. Miguel, obrigado. Aqui ficaram, de facto, hoje gostei particularmente. Muito interessantes. Miguel, bom fim de semana para ti ainda.